Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos quem dizem os homens ser o Filho do Homem. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. queiram sentar um instante. Nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, nós aprendemos no dia de hoje o beabá do cristianismo. Nós aprendemos o beabá da oração. Talvez nós achamos que compreendemos e aquilo que nós achamos, nós muitas vezes não vivemos. Muitas vezes nós vacilamos. Pois bem, no ano de 67 depois de Cristo, debaixo do Império Romano, de um homem chamado Lúcio Domício, mais conhecido como Nero, nós encontramos os apóstolos, encontramos os cristãos. Esse Lúcio Domício Nero, ele perseguia os cristãos. E por que eles perseguiam os cristãos? Porque eram homens que falavam da fé, viviam a fé, testemunhavam a fé. E Nero não queria saber de fé. Mas tinha um outro problema. Ele era imperador, o Lúcio Domício, o Nero, era imperador de Roma. Mas na cidade de Roma, na cidade eterna, estava um outro homem governando como prefeito, chamado Agripa. Esse homem Agripa, ele persegue Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro falava do Evangelho. Ele não queria ouvir. E Pedro falava que não é lícito a mulher do outro estar com o próximo. Não é algo católico viver a não castidade, coisa que hoje talvez está tão assim aflorada, né? A depravação em todos os níveis, não somente a depravação sexual, mas assim em todos os níveis se encontra uma depravação. Então Pedro, de maneira assim ferrenha, ele falava aquilo que a moral, a ética cristã, desde sempre mostrou. E Agripa não concordava com aquilo.
Lúcio Domício, ou seja, Nero, não concordava com aquilo. Muitas pessoas não concordavam com aquilo. Então, porque os cristãos assim propagavam, assim falavam, assim testemunhavam, então eles, Agripa e Companhia Limitada, eles pegaram Pedro e crucificaram Pedro, mataram Pedro em Roma. Pois bem, isso foi por volta do ano 65, 64. Alguns tempos depois, mais tarde, então necessariamente em 67, aí teve outra perseguição. Agora Pedro já estava morto, mas agora tem um tal de Paulo de Tarso que está fazendo burburinho, está fazendo montim, está fazendo aglomeração de pessoas a viverem contra Nero. Agripa já não estava mais ali, mas Nero já estava imperando. Então eles pegam Paulo e decapita, corta o pescoço de Paulo. E isso foi motivo de, como dizia a primeira leitura, foi motivo de alegria. Ora, uma barbárie dessa é motivo de alegria? Sim, alegria. É uma alegria porque para muitos judeus, eles estavam, Pedro e Paulo e também os cristãos, eles estavam indo contra a lei mosaica. O importante é você viver a lei. Essa questão de viver a essência da lei, não precisa. O importante é você viver práticas exteriores. Uma prática interior não é importante. Nós nem sabemos disso. Então, eles se alegravam. Assim que dizia a leitura, né? Que Herodes perseguiu João, Tiago, mandou matar ali. E eles vendo aquilo, eles quem? Os judeus vendo aquilo, eles se agradavam, porque mandou matar e prender. Matar Pedro, ou melhor, matar João, Tiago e prender Pedro. Então eles se alegraram, eles ficaram contentes, eles ficaram assim agradecidos. Pois bem, então Pedro foi crucificado, Paulo decapitado, então o silêncio reinava. Agora nós podemos viver como nós queremos. E aqui então nós encontramos o beabá da oração. Ou seja, Jesus, ele desceu a montanha. E depois que ele desceu a montanha, que nós víamos, né? Essa semana, Jesus fazendo o sermão da montanha. Na semana passada, Jesus estava lá no alto. Então Jesus desce a montanha. Ele caminha 45 quilômetros. Ele vai para Cesareia de Filipe, no norte de Israel. Ele chega ali, um pouquinho para cima do mar da Galileia, da Cesareia de Filipe. E ali, então percebam, assim iniciava o evangelho de hoje. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Jesus foi. O verbo ir. Jesus teve um movimento, mas não somente uma locomoção. Jesus queria falar algo ao coração. Jesus faz um movimento de pulsação, mas Jesus quer mover um coração. Então aqui nós vemos que Jesus, ele olha para Pedro e ele faz aquela pergunta. Sim, mas ele não está preocupado com a questão ou a resposta que Pedro vai dar. Ele está preocupado com a resposta que Pedro vai dar, mas segundo o seu coração. Então, assim, aqui vai já entrando o nosso.
quando nós nos colocamos na fila da comunhão. Aqueles que podem comungar, aqueles que estão estáveis de graça de comunhão. Você se coloca na fila da comunhão. Então, fisicamente, você se locomoveu. Mas espiritualmente, como que você está se locomovendo? O corpo está em movimento, mas e a alma? Ela está se deslocando? Ela está se deixando moldar pela graça? Como que ela se encontra? É isso que nós vemos em todas as leituras, todos os textos teológicos. Tanto na primeira leitura, nós víamos um movimento. Herodes move os seus partidários, os seus comparsas. Ele faz uma agrura para prender Pedro. Ele se move. Depois nós vemos na segunda leitura, Paulo, que era movido, já estava no finalzinho da vida, ele já estava nas últimas, ele era movido, portanto ele vai dizer, combati um bom combate. Quando nós olhamos para o Salmo, nós éramos chamados como Davi, né? O rei Davi, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Davi foi movido. Então, Davi foi movido, Herodes foi movido, Paulo foi movido, Jesus hoje foi movido, Jesus se moveu, mas Pedro, até então, não tinha movido. Então, repito pela terceira vez, o beabá da oração, como que você se coloca na oração, como que você se move para a oração. Então, de uma maneira muito, assim, simplória, mas importante. É aquela pessoa que quer estar com Deus, então ela se move. O coração é movido. Então ela se prepara espiritualmente, ela se prepara mentalmente, ela se prepara corporalmente. Não é assim, tipo, vocês já perceberam quando nós vamos no supermercado? Qual que é a finalidade de nós irmos no supermercado? Comprar alimentos. Comprar alimentos. Qual é a finalidade de nós irmos na padaria? Comprar um pão. Qual é a finalidade de nós irmos no açougue? Comprar um pouco de carne. Qual é a finalidade de nós irmos no shopping? Passear. E qual é a finalidade de nós virmos na igreja? Reza. Bem, então existe uma diferença. Aquele que move até o supermercado, açougue, padaria, shopping, e aquele que move até a igreja. Mas percebam que entre nós existe a mesma semelhança. Aqueles que vão no supermercado, na padaria, no açougue, no shopping, estão num burburinho. Aqueles que vão para a igreja estão num burburinho. Ou seja, a pessoa, ela não para, reflete e entra em sintonia com a graça. Então, qual que é o critério? Aqui eu não quero ser sumário, mas assim, qual é o critério para a oração? Você faz o sinal da cruz. Você silencia. É aquilo que Jesus fala, quando fores rezar, entre no teu quarto, fecha a porta, ou seja, fique em silêncio, um silêncio exterior, para ajudar um silêncio interior. Eu vou me mover de maneira física, mas eu preciso me mover de maneira espiritual. Tá. Então eu me coloco em silêncio, faço o sinal da cruz, faço a invocação do Espírito Santo, peço as luzes e me coloco em oração. Sei lá, talvez com um texto bíblico ou um texto espiritual, me coloco em oração. E aí eu leio uma vez, mas aí depois que eu li, agora eu rezo a segunda vez,
E depois que eu rezei aquela leitura, aí eu falo: Senhor, o que tu queres de mim? E aí eu vou olhando para aquele texto e deixo aquele texto, que não é uma letra morta, que não é uma palavra inerme, mas é uma palavra viva, que é a própria ação do Espírito Santo. Aquele texto: Senhor, o que tu queres? O que vós estáis falando comigo? E aí você vai procurando o que aquilo, ou aquele texto, ou aquela palavra, ela influencia na sua vida. Santo Agostinho, ele vai dizer no seu livro Confissões, ele diz assim que quando uma pessoa está enferma, sei lá, a imagem que ele põe é essa. Quando uma pessoa ela está com uma perna enfaixada e a pessoa vai no médico, essa pessoa doente, ela vai no médico, ela precisa tirar a faixa, expor a ferida e mostrar para o médico, falar assim: olha, esse é o problema que eu estou, essa é a ferida que eu tenho. E depois que o médico faz um proagnóstico, de olhar, aí ele começa a fazer alguns exames e faz um diagnóstico, aí ele diz: olha, o remédio é esse. É assim, meus queridos, a vida cristã. Nós precisamos abrir, no bom sentido, o nosso coração para Deus. Não sei se vocês já escutaram, algumas pessoas dizem assim: não, eu não tenho nada que pedir para Deus, eu tenho somente o que agradecer. Outras pessoas já falam assim: não, a minha oração é agradecimento. Eu não peço, porque Deus já sabe o que eu preciso. Não, meus queridos, não é assim. Peça. Abra o seu coração e fala: Senhor, a dificuldade é essa. Se tu acha que aquilo que eu estou te mostrando é para minha salvação, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, mas eu queria tanto assim, sei lá. Aí você fala o seu exemplo, né? Sua história. Mas eu queria tanto aquela coisa, mas eu não sei, Senhor, se o que eu estou pedindo é para minha salvação. Eu sei que o Senhor sabe. Então, Senhor, me ajude. Esse é o beabá. Ou seja, você conversar de maneira simples, mas profunda. É isso que Jesus esperava de Pedro. Então Jesus se colocou em movimento, mas Pedro não estava em movimento. Ele estava parado. Até aqui, nesse momento, ele estava parado. Então, no dia de hoje, nessa celebração, para aqueles que vão poder comungar, aqueles que estão em estado de graça, e não somente em graça de estado, dá para compreender? Então, muitas pessoas estão em graça do estado. Porque é Copa, então eu estou em graça. Não, porque eu tenho um celular novo, então eu estou em graça. Não, porque hoje é domingo. Hoje minha família vai almoçar em casa. Eu estou em graça. Não, porque amanhã, segunda-feira, nossa, que pena. Tem que trabalhar de novo, tem que ir para a escola. Mas amanhã tem jogo do Brasil, então eu estou em graça. É essa graça que você está? Ou você está em estado de graça? Não, a vida que eu estou levando, a vida penitente, a minha vida oracional, a minha vida de temor aos mandamentos, de viver não somente o exterior, mas o interior, de ser movido não somente fisicamente, mas ser movido também espiritualmente. É isso que me coloca em graça. Então, porque eu estou em graça, eu posso comungar.
Pois bem, então, aqueles que se encontram em graça, está em estado de graça, se coloque e diga: Senhor, olha, eu abro meu coração, tire meu coração aqui da terra, coloque meu coração para o alto. Me ajude, Senhor, me ajude a querer o que tu queres, quanto quiseres, como quiseres e quando quiseres. Me ajuda, Senhor, me ajude a crescer na minha fé, ajude-me a crescer na espiritualidade, mas sobretudo, Senhor, olhando para a sua mãe, Nossa Senhora, me ajude a crescer na sua amizade. Eu quero ser o vosso amigo, eu quero ser a sua família. Eu não quero ser movido como Herodes, eu não quero ser movido simplesmente como Davi, mas eu quero ser movido como Pedro e como Paulo foi. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,